Ouça agora o Evangelho do Dia. A todos a minha saudação. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, da sexta semana do tempo comum, na liturgia da palavra. Estou aqui mais uma vez com a liturgia deste sábado, dia 22, onde o Evangelho de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 16 e dos versículos de 13 a 19, que diz mais ou menos o seguinte: Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então vamos ouvir aqui um pouco como foi a construção, como foi que foi fundada a Igreja Católica, né? Os primeiros passos para Jesus fundá-la e entregá-la aos poderes de São Pedro, né? Primeiro Papa da Igreja Católica, que foi aquele que sempre deu mais confiança em Jesus, né? Acreditou mais, respondeu corretamente a pergunta que Jesus fez, que nós iremos ouvir agora no Evangelho agora, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, hoje, dia 22 de fevereiro, da sexta semana do tempo comum, nós estamos ouvindo aqui no Evangelho deste sábado como foi o início da igreja. Primeiramente, para o projeto de salvação de Deus ser instaurado aqui na terra, passou por muitas coisas, muitos processos para chegar ao que chegou hoje, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro houve aquele sim de Maria, o sim de José, né? De acolher Maria concebida por uma ação do Espírito Santo, né? E muitas coisas, né? Ter que fugir para o Egito. Antes o menino nasceu ali não havendo lugar na hospedaria, foi para o curral dos animais, né? E ali nasceu o menino. E agora no início, no Evangelho de hoje, foi preciso o sim de São Pedro. Foi preciso que houvesse esta resposta de São Pedro, né? Que desde antes ele já havia recebido o chamado de Jesus, né? Deixado tudo para trás, a barca, né? Que era o pão, o ganha-pão dele, né? A pesca. Jesus chamou ele e os outros, e eles deixaram tudo, inclusive o pai deles, né?
para seguir Jesus. E eles seguiram Jesus, né? E o tempo passa e no dia de hoje Jesus faz essa pergunta, né? Depois de tantos milagres, sinais, pregações que Jesus fez, né? Curas, abrindo olhos de cegos, né? Só dando a língua de mudos, de pessoas com dificuldade de falar, abrindo ouvidos de pessoas com dificuldade de ouvir, pregando as parábolas, né, para os discípulos compreender quem era Jesus. E no fim de tudo, ele ia perguntando aos discípulos, né, se eles estavam compreendendo, né? E os discípulos, no início, como qualquer um de nós, a gente não tem aquela fé assim enraizada. A gente vai aprendendo com o passar dos tempos, né? Vai criando raiz, vai desenvolvendo este processo, este aprendizado, né? E no dia de hoje, Jesus faz essa pergunta. Primeiro ele perguntou o que é que andam falando dele por aí, depois dele fazer tantas coisas, como eu falei aqui, né? Tantos sinais, tantos milagres. Aí ele pergunta aos discípulos ali o que é que andam falando dele, e ele responde com a maior facilidade, né? Uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é alguns dos profetas, né? Aí Jesus faz a pergunta diretamente para eles, né? Aí já é mais difícil da gente responder, né? Responder por os outros, né? O que é que os outros andam falando é fácil. Agora responder por a gente mesmo, vindo de dentro do coração, aí já é mais difícil. E Pedro foi quem respondeu, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus. E sobre esta resposta de Jesus, aliás, de São Pedro, Jesus viu uma fé tamanha nele, né? A ponto de construir a igreja ali sobre esta rocha, esta pedra, né? Que Pedro significa pedra. Então esta igreja foi construída nesta pedra. Todos nós sabemos que para construir uma casa tem que ter um bom alicerce, né, para aquela casa segurar. E Jesus encontrou em Pedro, né, esta segurança, esta rocha, esta pedra, para ele dar início a esta igreja, né? Pois bem, Jesus encontrou em Pedro, né, o primeiro Papa há 2000 anos atrás, né? E Jesus falou que os poderes do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. O inferno não tem poder sobre a igreja, de destruir a igreja. Pode até parecer que a igreja vai se acabar, por o que a gente está vendo, parece que vai afundar nesse mazão, cheio de ventos, de tempestades, de coisas do mundo querendo afundar a igreja, e até as pessoas de dentro da igreja desistindo da igreja, né? Quantas coisas que a gente vê, e hoje com as redes sociais, as pessoas que deveriam defender a igreja andam falando da igreja, né? Temos aí o Papa, que é o sucessor de Pedro, que é o Papa de número 266 de São Pedro para cá, com dificuldade, né, com problemas de saúde. E quantas pessoas que deveriam rezar por o Papa, por os bispos, por os padres, por nós leigos, né, ficam difamando, pelejando para derrubar, para afundar a igreja no meio do mar, que é aquela barca que Jesus atravessava o mar de um lado para o outro com os discípulos, né? Ali significava a igreja. Aqueles discípulos somos nós hoje.
Então nós devemos estender a mão para Jesus, chamar por Jesus, pedir que Ele fortifique a nossa fé, que Ele salve, que torne as pessoas que estão à frente da igreja e a nós mesmos, assim, pessoas firmes na fé, e que isso vá até o fim, até a sua segunda vida. Mas o que tem de gente falando mal da igreja, para destruir a igreja, e há pessoas que dizem que é católicas, né? Mas nós não devemos prestar atenção a essas coisas, né? Quando a gente vê alguém falar mal do Papa, da igreja, dos bispos, né? Então a gente pula aquilo ali. Não é nem bom a gente ver essas coisas. O bom é a gente pregar a palavra de Deus do jeito que Ele nos deixou, do jeito que está na Bíblia Sagrada, ao invés de estar ouvindo, assistindo fake news por aí que só destrói a nossa fé. A gente fica desacreditada, e mais logo também estaremos fazendo parte daqueles que estarão ou estão destruindo a igreja, pelejando para acabar com a igreja. Então devemos rezar todos os dias por a igreja, por o nosso Padre, Santo Padre, o Papa, né, que está com um problema muito grave de saúde, né? Já vi falar que ele já está querendo entregar, ou já entregou, para aparecer outro, né? Eleger outro, como aconteceu com o Bento XVI. Então a igreja, quem é católico de verdade, reza por o Papa, reza por as autoridades também da política, né? O chefe das nações, né? Da justiça, do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, por nós pais de família, por nós que exercemos cargos públicos, né? Devemos rezar e pedir a Deus para que dê certo, e para que essas pessoas que estão à frente das outras trabalhem bem em benefício, principalmente daqueles necessitados, dos pobres que não têm condição de arcar com a carga pesada que é a vida de hoje, né? Então toda vez que você vê uma pessoa falar mal da igreja, não dê ouvido, assunta por assuntar, para aquela pessoa não ficar com raiva de você, né? Mas nunca siga pessoas que dê maus exemplos, pessoas que querem destruir a sua fé. Siga Jesus, escutem o Evangelho, está na liturgia, é só ler todos os dias. E também existem muitos pregadores verdadeiramente que falam a verdade, de acordo com a vontade de Deus, do Evangelho, aí por as redes sociais, né, no YouTube e por aí, né, os cristãos verdadeiros, né. Então vamos rezar por o Papa, que é o sucessor de São Pedro, de número 266, né, de São Pedro para o Papa Francisco. Isso começou lá atrás, no Papa em São Pedro, e Jesus disse que a igreja não, os poderes do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Esta igreja não vai se acabar, apesar de parecer, mas Jesus vai vir buscá-la, salvá-la, principalmente aqueles que estão sofrendo, para consertar o mundo, né? Os que estão fazendo aquilo que ele ensinou, que está aqui nos evangelhos que a gente já vem lendo, né? Umas 2 ou 3 semanas atrás, que é servir o próximo, amar o próximo, fazer a caridade, amar a Deus, né? Através da oração, falar com Deus e com nós mesmos, tendo respeito com o nosso corpo e não colocando o nosso corpo no mundo da perdição que a gente está vendo por aí. Então eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Eu vou encerrar. Se a gente for falar mais,
fica muito comprido o vídeo, né? Mas amanhã tem mais, né? Um bom dia, um bom sábado, tudo de bom. Espero que vocês tenham compreendido. E se você é um católico de verdade ou um cristão de verdade, vai rezar por as autoridades da igreja, as autoridades do poder executivo, né, que é o presidente da república, as autoridades do poder judiciário, do poder legislativo, né, por nós que exercemos cargos públicos, até dentro de nossas casas, né, pai de família, mãe de família, e pessoas que assumem a chefia de suas famílias, de suas casas, né, e de modo geral. Então quem é filho de Deus reza para que as coisas dê certo e não fique torcendo para que dê errado, porque aquela pessoa que está à frente da igreja da política, de qualquer coisa que lhe interessa, não fique torcendo para que isso dê errado, porque a pessoa não é do seu lado, não é a favor do seu time, do seu grupo, né? Então vamos torcer para que tudo dê certo, que é assim que Deus quer, que as pessoas trabalhem em benefício de todos, principalmente dos mais pobres, dos mais necessitados, assim como Jesus ensina todos os dias. E quem quiser ser discípulo de Jesus irá sofrer as mesmas consequências que ele sofreu e que os apóstolos sofreram, que foram odiados, foram mortos, né, martirizados. E assim acontecerá com nós, porque o mundo ensina a amar a si mesmo, né, como a gente falou no Evangelho de ontem, que as pessoas adorem a si mesmo, ou a elas mesmas, para aqueles que fazem parte do grupo delas, para beneficiá-las, né? Então nunca podemos ser assim, devemos amar a todos sem olhar a quem. Amar que não significa estar batendo, tá todo dia coligado um com o outro ali, rindo pra cara um do outro, não. Amar é quando você rezar, né, você deve pedir o que você pedir para você, pedir para todos. Quando a pessoa precisa de ajuda, de alguma coisa que você puder fazer, você vai lá, você faça alguma coisa por ela, né? E não desistir de fazer isso, porque a pessoa não faz parte do seu grupo, não é do seu grupo de amigos, né? De qualquer grupo que seja. Então devemos amar a todos, né? Se a gente fizer o bem só àqueles que nos amam, não iremos ter nenhuma recompensa no reino de Deus, porque os que são do mal do mundo também fazem a mesma coisa. Eles gostam de quem adora eles. Amanhã no Evangelho da Manhã, domingo, iremos falar mais sobre isso. Então, um bom sábado, tudo de bom. E até a próxima, se Deus quiser.